financiamento imobiliário está mais fácil, está mais acessível, a parcela está ficando mais baixa do que o aluguel, ou seja, é um cenário que parece ser muito positivo para a gente comprar o nosso imóvel. Só que o seguinte, com a crise que foi gerada justamente pela pandemia, muitas dúvidas surgiram. Será que vale a pena? Será que a situação econômica do país, ela é segura? Eu devo investir ou não devo? Eu devo me endividar ou não? Enfim, a gente resolveu trazer aqui para o programa quem entende tudo. Ele é diretor da construtora Massai, o nosso Alisson Nunes. Boa tarde, Alisson, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Alisson, a gente está falando de um momento que é suspenso, assim, meio que para todo mundo, porque a gente fica na incerteza, não é? E aí, eu tenho o sonho da casa própria, eu estou vendo que os juros estão bem mais baixos, as possibilidades estão abertas, tá mais fácil, às vezes, até pagar a parcela do próprio apartamento do que o do aluguel, mas a gente fica nessa insegurança. É mesmo um bom momento para investir? Vocês que fazem tantos estudos, pode dar para a gente uma luz. Com certeza, Fernanda. Você falou muito bem, né, no começo desse período, né, dramático que nós estamos vivendo ainda, mas Sim. que temos aí essa expectativa de que está passando. Né? Naquele momento em que a gente não tinha uma perspectiva, muitas pessoas retraíram o investimento, né, adiaram o seu sonho, o sonho da casa própria. Mas, assim, o mercado imobiliário tem provado que é um excelente mercado para se investir, principalmente de médio e longo prazo. E o país, né, a nossa economia, ela está deixando de ser uma economia que privilegie os rentistas, né? Você sabe que hoje você colocar um dinheiro, fazer uma poupança num banco, você não vai ter rentabilidade. Verdade. Né? Você vai estar aí com o seu dinheiro sendo depreciado. E as pessoas perceberam que o mercado imobiliário é um mercado seguro, né? Principalmente na nossa cidade, nós temos excelentes produtos, né, sendo oferecidos e estão investindo no mercado imobiliário justamente motivado pela baixa dos juros na rentabilidade, na aplicação, como também na baixa de juros do financiamento, que está seguindo a tendência de baixa da taxa Selic. Então, as pessoas estão percebendo que, em função de termos vivido uma retração, né, nos últimos 5 anos, os preços baixaram. E aí as pessoas estão entendendo que esse é o momento para realizar o sonho da casa própria. É literalmente o momento de realizar o sonho. E aí você falou de retração, significa dizer que os imóveis também, eles estão mais baratos, Alisson? Com certeza, né? O Brasil passou por uma crise econômica nos últimos 5 anos. Verdade. Né? Essa pandemia veio como uma cereja do bolo. Verdade. Né? Eu sempre tenho dito isso. E hoje ainda os preços estão baixos, né? A gente tem ouvido e tem visto, né, os aumentos de material na construção civil. Isso reflete diretamente na necessidade de uma correção e de uma atualização nos valores de venda. Isso provavelmente vai vir dentro de alguns meses, não está sendo refletido agora. Então, combinando a baixa da taxa de juros, né, com as melhores condições de financiamento, onde existem bancos que estão dando aí uma carência de 6 meses. Para começar a pagar. Eu fiquei impressionado com isso e feliz. Exato. Porque tem muita gente, tem gente que já tem uma grana e que quer investir num imóvel para ter justamente a questão da rentabilidade, mas tem gente, Alisson, que quer comprar o primeiro imóvel da vida. Exato. Não é? O brasileiro várias pesquisas mostram isso. O sonho do brasileiro é ter um imóvel, né? É ter a sua casa, é ter o seu apartamento. E aí a gente vê a oportunidade, 6 meses para começar a pagar, uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, né? Exato. Ainda temos muita gente pagando aluguel, Sim. pagando aquilo que não é dele, onde ele poderia substituir, né, essa prestação do aluguel por uma prestação por um imóvel próprio. Né? Por mais que o prazo de financiamento seja mais alongado, mas eu sempre digo, você está investindo no que é seu. Exatamente. Né? Uma hora vai chegar o fim das parcelas e ela é sua. No aluguel é para sempre do outro, né? Uma outra coisa interessante, Fernanda, é o seguinte, as pessoas perceberem que quando eles fazem um financiamento imobiliário, todo financiamento imobiliário tem um seguro. Verdade. Embutido. Então, você está fazendo meio que um seguro de vida, porque se você vier a faltar, seu financiamento estará quitado.
E aí você vai deixar para a família um patrimônio e não uma dívida. Verdade. Então é importante as pessoas também perceberem Verdade, essa vantagem. boa lembrança. Você falou aí de pandemia e uma coisa que essa pandemia trouxe, primeiro foi a obrigatoriedade da gente estar mais em casa. Em alguns momentos desse período a gente foi obrigado a ficar em casa. E aí as pessoas começaram a entender o home office. Porque a gente que não tinha escritório em casa, que não tinha lugar, era na sala com os meninos correndo, aquela loucura. Então, para vocês que constroem, né, eu acho que também, se já tinham um olhar para o home office, qual foi o impacto do home office nessa escolha do imóvel? Tem gente que já chega e diz assim, mas tem home office nesse prédio? Com certeza, os projetos, né, mais recentes, aqueles empreendimentos que estão sendo planejados, o home office está tendo um protagonismo totalmente diferente do que ele tinha antes. As pessoas perceberam a necessidade não só de ter um ambiente ali, que muitas vezes era um ambiente até mal projetado. Era o cantinho do quarto, era um cantinho na sala com um balcão ali para colocar um computador para trabalhar. Mas as pessoas perceberam, em função do isolamento, que é necessário ter um ambiente isolado, né? Onde ele não se comunique com outros ambientes, porque a gente passou por esse momento aí, os filhos em casa, né? A gente o dia todo em casa. Então, aqueles que tinham um ambiente reservado de home office conseguiram desenvolver melhor seu trabalho. Agora, com relação a tipo de apartamento, por exemplo, eu moro num prédio que ele tem 9 tipos de planta, ou seja, é para todo mundo que tenha, né, a ideia, mas não é muito comum, geralmente são 2, 3, mas dentro da sua ótica, qual o tipo de apartamento que está sendo mais procurado? Os menores ou os maiores? Bom, hoje as pessoas estão percebendo e estão sentindo a necessidade de ter mais conforto, né, valorizando mais o ambiente, a ambiência, né? Porque fomos todos induzidos a ficar em casa. Todo mundo começou a olhar até para o sofá, meu sofá não é bom, né? Começou todo mundo a olhar para mim, não, peraí, os buracos tá na casa, vamos dar um jeito. Essa pandemia trouxe a gente para dentro do nosso lar, coisa que a gente estava muito no externo, agora botou a gente mais para dentro de casa, né? Verdade. Inclusive, antes da pandemia, pessoas que moravam em grandes apartamentos ou grandes casas pensavam sempre em ir para um ambiente menor, um imóvel menor, para ter mais praticidade. Eu acho que esse ciclo, ele reverteu um pouco, né? Não deixou de existir, mas ele diminuiu bastante, justamente por essa necessidade de a gente estar procurando ter mais conforto no ambiente do nosso lar. Quando a gente vai pensar em comprar um imóvel, principalmente um apartamento, a gente sempre pensa em área de lazer. Quando vocês vão pensar num apartamento, quando vocês pensam, não, a área de lazer tem que ser algo chamativo, porque é literalmente onde a gente vai descansar, aproveitar, curtir um pouco. É importante. Exato. Com certeza. Inclusive, nós pensamos o seguinte, nós já passamos por uma fase nos empreendimentos em nossa cidade, onde eles não eram entregues com a área de lazer equipada e ambientada. Entendi. Essa fase já passou, a maioria dos empreendimentos já são entregues dessa forma. E estamos passando por uma outra fase, que é uma fase onde nós estamos desenvolvendo uma área de lazer com ambiente bem ambientada, bem decorada, mas também com serviços que possam facilitar o dia a dia do morador. Então, já existem empreendimentos em João Pessoa que você tem um car wash. Isso você não precisa mais estar tirar o carro para levar no lava-jato. Você tem área gourmet com prestadores de serviço para fazer festa, ou fazer um churrasco ou uma noite de pizza, com prestadores de serviço cadastrado para fazer isso na sua casa. Você tem empreendimentos com spa, né, com toda a parte de serviços para a mulher, seja unha, cabeleireiro, que a gente adora. Né? Isso é algo que tem sido muito valorizado, né? E as pessoas têm buscado esse tipo de serviço no seu ambiente residencial. Né? Eu acho que é tão bacana a gente estar tendo esse papo aqui, Alisson, e mostrando para as pessoas não terem medo, né, de acreditar no seu sonho, de buscar a oportunidade de ter sua casa, ou de investir. Minha mãe sempre dizia assim, Fernanda, sempre busque imóveis, nunca vai dar errado. Compre terreno, nunca vai dar errado. E é uma verdade. Veio tudo isso, a gente já viu tantas coisas acontecendo com empresas de investimento e com imóvel nunca dá errado. Pensa numa coisa absolutamente certa. E o momento é esse, taxa mais baixa, financiamento mais fácil, possibilidade de começar a pagar somente daqui a 6 meses. Agora procura empresa séria, não é, Alisson? É tão bacana a gente saber quem é a construtora, quem é a incorporadora, para a gente fazer as coisas com mais tranquilidade, né? Exato. Eu sempre costumo dizer que todo empreendedor, todo incorporador, construtor, ele mexe, ele trabalha com o sonho
dos seus clientes. Verdade. Né? Porque o imóvel está muito relacionado ao momento de vida de cada um, ao ciclo de vida de cada um. E isso é uma responsabilidade muito grande. E as pessoas têm que realmente ter cuidado e analisar bem, pesquisar, né? Buscar orientações de como fazer esse investimento que é seguro, é muito seguro. É seguro demais. Inclusive, no Portal T5 tem um projeto muito bacana. Parabéns, viu, Bruno, pelo projeto. Eu achei incrível, porque lá você, orgulho de morar bem. Então, você tem aí dentro do Portal T5 diversas explicações. Inclusive, a Massai está junto nesse projeto. Então, é tão bacana. Vai falando sobre os bairros, vai explicando as características de cada bairro. Enfim, eu acho que é uma possibilidade da gente mostrar um pouco mais o quanto João Pessoa é atrativo e o quanto a gente merece se orgulhar da cidade onde a gente tem a possibilidade de morar. O Instagram da Massai, Alisson, dá para o pessoal acompanhar? Dá sim, @Massai Oficial. Pronto, você vai lá, segue o @Massai Oficial, que tem tudo. Alisson, muito obrigada por esse papo, por trazer tantas informações pertinentes para o nosso telespectador, que agora tenho certeza se sentiu mais fortalecido, mais motivado a acreditar no sonho da casa própria. Um abraço para toda a turma da Massai, viu? Obrigado. Bom, né, gente? É tão bom a gente falar de sonho. Eu estava aqui comentando que Jackson, o nosso cinegrafista, esse ano deu um passo rumo ao negócio dele, ao apartamento dele. Isso é tão bom. E ontem, eu inclusive falar em sonho, eu fiquei devendo